Cadê, gente? Apareceu. Tinha um grande branco. Você tá me ouvindo? Não. Pessoa? Você tá me Olá, ouvindo? eu tô, você tá me ouvindo? A pessoa não responde. Eu falei, caralho, mano, fala alguma coisa. Não, eu não tava ouvindo, eu ouvi agora. Até então eu tava em silêncio. Eu Você tô me com escuta? meu microfone especial aqui, então é para as coisas funcionarem. Puts, mas o meu microfone tá bom o suficiente. Ixi. Caraca! Eu achei muito louco o nosso reencontro, não esse, porque esse é só uma continuação do nosso papo no café, né? Mas ele ter pautado tanto esse processo do encontro da dor, né? O encontro na dor. Porque foi meio que isso, né? Tipo, um grande lapso de tempo e depois de um determinado momento, uma conversa de eu te acolho, eu te dou um conhecimento, uns caminhos aí, né? Tipo, olha, eu descobri aqui nesse túnel, menina, tem um atalho. Não acredito em coincidência muito assim. Eu acho que também não acredito em destino. Eu acho que tem uma sincronicidade que faz as coisas acontecerem assim, quando elas têm que acontecer do jeito que elas têm que acontecer. E a primeira coisa ainda que eu te falei, olha que louco, agora eu tô lembrando de tudo que a gente começou falando do Ita, mas a primeira coisa que eu te falei no meio aleatório, né, no meio do churrasco, da churrascaria foi, cara, eu tô bem emocionado porque eu acabei de perder um amigo e você aparece, tipo, eu perdi um amigo e encontrei outro amigo, né. Então, Tá vendo? Não, eu acho que tem assim, é o que você tá sentindo no momento, a energia que você tá movimentando no momento. mas é que eu não imaginei que eu ia mover, né, aquelas... Ou eu tava esperando muito o momento que você fosse aparecer aqui, ou foi uma coincidência do tipo, o universo falou, olha, tem um comissário mais perto da sua localização, por acaso. Eu lembro de você Tá perguntando: vindo o que da você tá puta. fazendo aqui? E eu falei: comendo pinhão. E eu falei, Eu falei, não, mas nesse planeta, porra. Nossa, cara, paranormal. 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 Mas eu te falei, né? Tipo, em um momento, eu não lembro se eu te falei, é que eu falo isso pra todo mundo. O fogo já foi considerado bruxaria, o ímã já foi considerado uma coisa sobrenatural, tudo isso hoje super explicado pela ciência. Então, pra mim, todas as questões de sincronicidade, às vezes, e a nossa energia, o que ela tá buscando se conectar pro bem e pro mal, um dia vai ser super Todo mundo explicável. vai simplesmente saber, vai simplesmente Assim como a entender. nossa massa de calor se concentrou e não deixou a água subir e ficou parada no Rio Grande do Sul, para mim as emoções são assim, Sim. como o clima. Você junta muito, vai causar uma disfunção e você não consegue sair dali, tá pesado. E vai E elas não vêm assim do nada. Tem sempre uma junção de fatores que fazem aquilo acontecer. Não é um belo dia. É Rolou um uma conjunto. negligência ali com, olha, traumas sociais no final do dia, hein? Climáticos, sociais. Olha, começou com o que o maior trauma que tem é o ser humano ter que trabalhar. E termina com traumas sociais. Eu acho que essas duas coisas estão profundamente ligadas. Uma alimenta a outra, inclusive. Sim, guarde as cenas dos próximos capítulos. Puta que pariu. A questão é quantos riscos você corre na vida? Nossa, eu sou Quantos uma pessoa de assumir muitos riscos. Nossa, eu sou uma pessoa zero, eu sou uma pessoa extremamente seguidora de regras. É um problema isso. Você obedecia a seus pais? Não tinha muito o que obedecer, não tinha assim, muita coisa para fazer, né? Então, só no período assim de, sei lá, adolescência, que aí tinha regra, mas aí já era tarde demais, né? Aí já não funcionava mais. Não. Então agora eu fico, me deem regras, por favor, regras para eu seguir. A minha mãe às vezes falava que eu tinha um ímpeto meio milico, né? Ela falou que de onde vem esse ímpeto militar de gostar de as pessoas mandando em você? Aí eu, Da por falta isso, de ter mandado em mim, Kátia. tava sentindo falta, exato, de uma ordem, de uma regra, de alguém contornar o meu infinito, sabe? Me dar segurança física e psicológica.
Minha mãe vai assistir, então não vamos falar muito sobre ela. Vamos Não, falar mas sobre a sua mãe. Bom, eu te expliquei, eu já tinha comentado com a Antonella que a gente podia fazer alguns episódios, tipo, aleatórios, separadas, mas a gente acabou que nunca armou. E aí eu achei que você seria uma boa pessoa para o processo de infidelidade começar. Você não quer passar aqui atrás rapidão, não? É só pra você ver a tia Amanda que ela carregou você no colo com 2 meses de vida, cara. sim, e fiz a primeira festa de aniversário, hein, que era do E Batman. fez a sua primeira festa de aniversário do Batman, é verdade. Enfim, Meu Deus, eu tô em choque. Ele tem 27 anos já. 27 anos, já tem 2 filhos, tá divorciado. Então, já viveu tudo. Comprando a sua segunda casa, né? E eu acho legal falar, tipo, rapidinho, relembrar o que aconteceu pra gente tá trocando ideia aqui hoje, né? Tipo, aí, tipo, grande lapso de tempo, você foi pra fora do Brasil, a gente se encontrou numa churrascaria, num formato Pegando, tava com um muito prato de aleatório. pinhão. Você é um pinhão, eu corações, né? Porque essa é a vida. E parecia que a gente tinha sido transportada para uma vida passada. Então, era uma diferença de quase 15 anos, né? É outra vida realmente, não? É outra Não, vida peraí que eu tô realmente. fazendo o cálculo certo. Mais de 15 Não, anos. Porque se a é gente mais ou se menos, conhece. mais ou É, menos. uns Não, 18. é mais. Como assim? 18. 18. Porque se a gente se conhecia com 17. 17 chutando baixo, deve ser esse dia dos 16. 17. Que eu acho que eu já namorava o Wagner na época que eu tava trabalhando lá. Porque, 17, com certeza. 17. 17, Porque 18. eu trabalhei num lugar antes de lá que eu tinha 16. E aí depois eu fui para lá que eu tinha 17. Sim. Nossa, 17 anos, tem noção? Faz muito tempo. E eu não tenho essa noção de tempo. Para mim, assim, é como se fosse 5 anos atrás. Faz tempo, 5 anos. Não consigo conceber. Eu tenho esse sentimento, mas ao mesmo tempo eu fico. Se a gente vai se conectar com as memórias, parece outra vida. Que eu tô lembrando de uma coisa que. Outra vida, outra vida. Que outra coisa, outra pessoa viveu. É, não era eu que estava lá. Apesar de que sim, mas são memórias tão recortadas, tão picadas, assim, que não dá nem para colocar numa linha do tempo do que aconteceu quando. E olha o louco, você começou falando que você era uma pessoa que não assumia riscos. Aí a Amanda de outra vida. A Amanda de outra vida assumiu uns riscos muito louco. Mas sem saber que é risco, né? Uma coisa é você saber que é risco e você decide assumir o risco mesmo assim, né, Chico? Então, correr risco só vale como correr risco quando você sabe que é um risco, não? Senão, você não é um risco. Mas eu lembro de ser ainda mais nova do que 13, assim, sei lá, uns 9, 10 anos, e já saber que eu tinha que estar atento e forte. Mas você fazia as coisas que você sabia que eram erradas para testar o limite? Ou você já sabia que não Com tinha amor. limite? Era para desafiar, para ver até Para mim, onde eu você acho que vai. não era claro, mas era mais claro, talvez, do que estava na sua cabeça, de que o limite era amor, que o controle era amor. E o fato de eu estar lá numa situação. Porque minha mãe sempre deixou isso muito claro. Tipo, ela tinha muito medo de me deixar sozinha na feira andando quando ela expunha os quadros, né? E ela sempre falava alguma coisa para mim que eu não lembro, mas ela me dava muita consciência do que era seguro e o que não era. Então, toda vez que eu estava quebrando uma barreira do seguro, eu sabia que eu estava quebrando, entendeu? Eu lembro da noiazinha, assim, da Marília já meio maquiavélica. Muitas dessas quebras de regra, esses testes de limite, são exatamente são isso. Eu acho que tem uma parte que você é adolescente, você vai realmente fazer de tudo para se descolar dos seus pais, para provar que você é outra pessoa. Então você tem que agir diferente deles, tem que fazer tudo o que eles criticariam. Mas também tem a parte de, mas prova para mim que apesar de tudo isso você me ama. E você vai me proteger, e você vai criar um ambiente seguro para eu testar esses limites. Acho que tem sempre as duas coisas misturadas, a gente sabendo ou não, a gente tendo consciência disso ou não. E aí você vai. E como realmente não tem muita noção do perigo que aquilo representa, vai cada vez mais longe. Até que Sim. venha alguma resposta.
É louco você estar falando isso, porque eu fui no na reunião de pais do Gael esse sábado. Cara, 2 salas na reunião e tinham, contando comigo, 4 pais, né, 2 pais, 2 mães. Pô, qual que é a professora perguntou: "Qual que é a desconexão com a escola, assim, por que que essa sala tá tão vazia?". E aí a gente falou: "Qual que é a desconexão com os filhos?". Falei: "Eu acho que não é um problema com a escola, cara. É agora que". E aí eles falaram: "É, a gente percebe esse movimento, as salas dos pequenos, os pais estão lá, querendo saber tudo, brigar ou entender o que está acontecendo". E vira essa chave enfim, eles estão com 13 e a galera estava com 14, né, os outros. Os pais não estão lá. Sabe que essa é a idade que a gente começa a entender quem a gente é. E a gente deixa de ser o sonho do pai e da mãe. É no momento, acho que a hora que você está chegando na adolescência, que fica muito claro para os nossos pais que eu não sou o que você esperava que eu fosse, ou a sua projeção, ou a sua expectativa. Eu sou outro indivíduo, eu sou outro ser humano, e eu tenho uma personalidade. Eu acho que essa personalidade não aparece muito até essa pré-adolescência, adolescência. Até então, você está ali cumprindo o papel que é se esperado que você cumpra como uma criança. E ainda tem espaço para você corresponder àquela expectativa. Você ainda é o filho que sua mãe quer que você seja. Pelo menos um espaço de autoridade, né, tipo, ainda é minimamente controlável. Pelo menos, sim. Você ainda é, eu acho que no campo, acho que afetivo, mas no que pode ser controlado também. Mas a hora que você passa a ter uma opinião, gosto, e não é mais por birra, é porque eu realmente, como indivíduo, não gosto disso, não quero isso, quero aquilo, não quero aquilo, é o momento que seus pais te reconhecem como outro. E isso não nem sempre agrada, eu acho que na grande maioria das vezes agride. Como assim você é outro que não eu? Como assim você é outro que não eu e não é o que eu gostaria que fosse? E aí tem acho que é um momento de rejeição, assim, de esse outro indivíduo que eu tô vendo existir não é o que eu quero, não aceito. E acho que tem famílias que passam essa fase e se reconhecem depois de atravessar, depois de passar por isso. E a grande maioria não. Eu acho que a grande maioria, depois daí, vive eternamente num conflito De de querer ser estranheza, visto. né. De sim, eu sou essa pessoa, de fato, não a que você gostaria que eu fosse. E os pais também, né, porque é o momento onde a gente deixa de amar os pais Sim, de forma absoluta, né. Então, é um pouco o pai também é rejeitado, os pais também são rejeitados no processo, é que eu sempre falo: "Quem é o adulto?". E eu acho que os pais também se afastam por muitas vezes não consigo mais controlar, não é minha coisa fofa, ou estou me sentindo rejeitado e não sei como me relacionar com esse ser a partir disso. E aí vira também, e aí, óbvio, depende de todo o desdobrar de cada família, mas tem o lado dos pais de aquilo não alimenta mais meu narcisismo, tá ligado? aquilo não alimenta mais meu narcisismo. E eu acho que mães com meninas têm uma virada de chave muito grande aí, que é a hora que você começa de fato a se tornar uma mulher, e aí sua mãe começa a ver em você a juventude que ela não tem mais, e passa a existir uma relação de competição, de inveja, de ciúme, que é humana, não é uma coisa possível de ser controlada. É óbvio que dá para entender, elaborar, conversar, viver uma vida assim, onde isso caiba, sem que seja uma coisa que destrua as relações. Mas eu acho que a grande maioria não vai atrás de entender nada disso. Nem as mães, nem as filhas. De E aí, patologizar isso, né? sim, e de entender que é um processo que acontece com quase todo mundo, que é um. Sua filha vira um espelho seu. E aí começa um questionamento sobre quem é você, sobre o que você fez com a sua vida, e o que você fez quando você tinha a idade dela. Porque não tem essa memória enquanto aquela
aquela mulher é uma criança. É só aquela coisa fofa que você quer nutrir, cuidar, e ainda pode atingir todas as suas expectativas e ser exatamente o que você quer. A hora que é um indivíduo e é uma mulher, acho que segura um espelho muito grande, assim. E tem a rejeição no meio de um adolescente que realmente precisa rejeitar. Se ele não rejeitou aqueles pais na adolescência, tem alguma coisa errada. Que é o momento em que ele está se entendendo como um indivíduo, um ser único. Já Mas tudo vi isso é casos, misturado. já vi casos de atrasar para os 30, você fala, meu Deus. Mas sabe uma coisa, assim, me falando isso, que me vem? Mas provavelmente você está me falando eu suponho, é o que eu enxergo que a minha mãe era ou fazia. Mas o quanto a gente teve disponibilidade, não, oportunidade de ouvir mães corajosas e sinceras o suficiente para conseguir dizer o que, que elas sentem quando as filhas delas se tornam mulheres. Porque a gente trabalha com suposições, né? É o que eu vejo desse monstro. Mas porque eu me vejo agora no papel de mãe, lá, conseguindo admitir rejeições, raiva, mas que eu tenho, minha geração tem um pouco mais de coragem de assumir algumas coisas que pensa e que sentiu. Quantas mulheres a gente tem para conseguir ouvir e falar o que. Senhora, posso te entrevistar? Do fundo Eu do acho que coração. pouquíssimas, eu acho que a maioria mesmo que, assim, não vai falar, não é uma coisa que vai ser dita abertamente. E Não não é vai nem porque, assim, entender, né? Não sei nem é se isso que eu ia comprei. falar, não é uma coisa que é isso que estou sentindo, então vou falar a respeito. Você não sabe o que você está sentindo. Eu acho que é uma coisa que, não, primeiro, quando você está vivendo, você não enxerga, né? Você se enxerga muitos anos depois de ouvir muito, ler muito, conhecer muita gente. Você começa a pensar, então aquele comportamento talvez seja isso. Mas enquanto você está ali, nem você vê, nem a sua mãe vê, ninguém vê. Você só sabe que é um relacionamento que é complicado, complexo, que você tenta e não consegue, que você fala, não é ouvido, e que muito provavelmente a sua mãe se sente exatamente da mesma forma, não te reconhece. Eu acho que você, como filho, ainda continua vendo a mesma mãe. E a gente segue vendo a mesma mãe durante muito tempo, quase a vida inteira. Verdade. E acho que a mãe que começa a reconhecer, assim, não ver mais aquele filho. Acho que para elas é um rompimento ainda maior do que é para a gente quando é adolescente. Mas não é uma coisa que no momento em que você está vivendo você consegue elaborar. Tenho certeza que tem gente que sim, mas assim, uma parcela muito pequena da população que teve acesso a terapia, boas companhias, espaço seguro, casa, saúde, comida, para ter um lugar tranquilo para pensar sobre essas coisas também. Porque também tem essa outra camada que tudo isso que a gente está falando sobre as relações é tudo secundário. Quando você não sabe se é nessa casa que você vai seguir morando no mês que vem, você não sabe se o que você vai jantar amanhã, que você está falando sobre relações? Isso não existe espaço para esse diálogo, não existe, Essa não tem como. problematização, né? Então tem tantas outras coisas mais importantes do que isso fica para depois que a vida está um pouco mais resolvida. Sim, eu lembro muito disso, assim, agora falando, perguntando, eu lembrei. Inclusive foi a minha, vamos falar, a avó do Gael, né? A avó paterna, né? Ela falou muito disso pra mim, assim, Marília, porra, nasci na roça, sabe? Tipo, ninguém me ensinou a ser eu. Só botavam religião e trabalho na nossa cabeça. Então, quando eu fui mãe, eu tinha que trabalhar e seguir a minha religião. E a religião era a única coisa que eu tinha para ensinar para eles. E ela me trouxe coisas que eu falei, caraca, que coragem, assim, de abrir um pedacinho do que tá na cabeça. É o pedacinho que eu tenho coragem de admitir com relação ao vínculo que eu criei com um e que não criei com o outro. Outra mãe que falou, eu fui professora e eu achava que as crianças ficavam insuportáveis depois dos 10. Então, quando eu tive meu filho, eu tinha certeza de que eu não ia gostar dele depois dos 10. E eu fiz de tudo, faculdade, caramba, para ficar o dia inteiro fora de casa trabalhando e estudando para não ter mais que conviver com ele. E aí, acho que é por isso que as mães não se abrem, porque quando elas começam a falar, você fala, meu Deus! E porque aquele filho também não está preparado para ouvir nada disso. É.
A gente A já relação que a demoniza pra gente, caralho, né, as mães, pô. a relação que a gente conhece, sabe, que deve ser como é, onde a gente foi criada, tem um recorte da religião. É, Nossa Senhora é a mãe de Jesus, é uma mulher sagrada, uma santa, como todas as outras mães. Então, uma mãe falando que sente qualquer coisa que não Um pai seja ausente, não, amor, olha só que doido, olha só, um pai ausente, um espírito que só veio botar a semente e sumiu, sumiu, e a sumiu, não mãe se ouviu santa falar. perfeita nem foi virgem. Virgem, virgem. Então, a mulher não tem sexualidade, porque nem para fazer filho ela precisou transar com ninguém, não precisou sentir tesão, não precisou ter vontade, não foi nada Uma relação legal. consensual. Foi simplesmente assim, apareceu uma criança dentro daquela mulher santa, a criança mais amada do mundo, que é assim. E é essa relação que a gente sabe, que a mãe é uma santa e que a gente é esse filho mais amado do mundo. Se a nossa mãe não gosta da gente, o que a gente faz com essa informação? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? Como que eu lido com isso? Porque eu não conheço a mulher além da mãe, eu só conheço a mãe, que é sagrada, que é santa, e que o filho é a coisa principal da vida dela e a coisa mais importante. Se não for, é o quê, então? E se minha mãe não é assim, essa coisa sagrada, então o que mais? O que sobra de verdade? É um. Não tem. Mesmo para as mães que queiram dizer como se sentem, não tem esse espaço. Mãe não sente, não pode sentir nada que seja contrário de amor, ou que não seja Um exatamente o que amor é o amor. incondicional. Incondicional, não importa o tipo de pessoa horrível que você seja, a mãe, a sua mãe é a única pessoa que te ama incondicionalmente. E não tem esse espaço para mãe nenhuma falar sobre isso, e esse filho não está preparado para ouvir isso também, e separar a mulher da mãe. Porque não existe separação. A partir do momento que você é mãe, você é mãe. Não tem mais, você não ocupa nenhum outro papel que seja tão importante quanto. Aí eu faço um grande pulo. Eu acho que eu falei pra você disso, se eu não falei, falarei agora. Quando eu assisti Bebê Rena e aí dormi chorando, era muita coisa para assimilar. Eu falei, não. A pergunta que ficou para mim é amor ou é doença? Onde a gente aprende a amar, né? E ser amado, e se amar, e amar o outro. E como a gente sabe que isso que a gente sente é amor, ou é uma dependência, é uma necessidade absurda de alguém contornar nosso infinito, porque a gente não está se sentindo contornado, protegido, né? Eu, além de tantas outras reflexões e perguntas, o que mais bugou minha mente era isso, sacou? De. Mas em poucos momentos ali eu vi amor. E eu pensei, isso é um jeito de demonstrar amor. Ou isso é uma forma de amar. Nada do que eu vi ali, em momento nenhum na série, eu reconheci como amor. As coisas todas parecem a sombra onde você se sente confortável. É o que essa série inteira parece para mim. Uma sombra. Não tinha amor em nenhum lugar ali. Pelo menos eu não vi amor em nenhum lugar. Eu vi ele e as sombras dele. E ele confortável dentro dessas sombras. Por mais que a coisa seja extremamente dolorosa e machuque, e seja feia e não possa ser vista em público, não possa falar a respeito, é muito confortável, é muito familiar. E a gente fica, e a gente busca uma sombra atrás da outra. Porque é o lugar que a gente conhece como familiar, e isso não necessariamente é amor. Acho que os sinais que todos dão, assim, é muito louco. Eu acho que eu fiquei buscando as pistas, sabe? Do tipo, olha, ele não consegue. Primeiro de tudo, ele não conseguia nem rejeitar ela, né? Ele tinha zero habilidade para lidar com os limites de até onde uma pessoa pode te invadir ou não. Depois eles vão problematizando ainda mais. Não sei se limites, eu não sei se é uma falta de. Não é uma falta de limite, é uma. Aquele é o limite.
Você pode entrar na minha vida e me violar nesse nível, esse é o meu limite, eu permito tudo isso, eu quero tudo isso, eu aguento tudo isso. E por quê? Por que meu limite é esse? Por que meu limite é tão grande assim? Por que eu aguento tanto? E eu acho que o aguentar tanto vem de novo dessa sombra, porque é onde eu me sinto confortável, é o jeito que eu conheci de me sentir visto, validado. Então, quando tem alguém dentro desse meu limite, que é super permissivo, comparado a algo da grande maioria das pessoas, para mim é o que tá correto, para mim é o que tá bom, esse é meu limite, porque é isso que eu conheço como confortável, como familiar. Agora eu tô bem, se eu tô vivendo esses conflitos assim tão grandes, de isso é bom, isso é ruim, mas eu quero mais disso. Então eu vou atrás daquilo É que não esse que é o necessariamente vai ser familiar, bom, né? porque aquilo eu conheço. Então quando eu não tenho aquilo, eu tô perdido, ninguém me vê, ninguém me valida, ninguém gosta de mim. Sim. Ele é um familiar, ele é um estado de conforto, por mais disfuncional que pareça, né? Sim. E o trauma nunca vem sozinho, né? A gente nunca é traumatizado por uma coisa. Acho que sempre uma coisa sempre acaba que abre espaço para outras. Acho que essa noção de limite, até onde vai o meu limite, se eu tenho limite ou não, se eu estou disposto a ter limite ou não, depende. Talvez eu tenha passado por uma coisa na minha vida que me levou a outra, que levou a outra, e eu fui perdendo essa noção do que faz bem para mim, do que não faz, de qual é o meu limite, se eu deveria ter ou não. Porque alguma coisa foi quebrada em algum momento que abre espaço para outras. Eu paro de enxergar aquilo como um problema e eu começo a buscar aquilo. E aí eu me enfio numa relação horrível, e aí eu me enfio em outra. Eu tenho uma relação péssima no trabalho, um trabalho que me suga tudo. Ou eu entro num relacionamento de amizade, uma amizade que não me dá nada em troca, que só me suga, me suga, me suga. E um relacionamento amoroso, que também não me enxerga, que também me maltrata, e tudo isso é tão confortável. É isso que eu conheço. São frutos de traumas. E o trauma acaba virando quem você é. Se você não olha para ele, não entende ele, se você não pergunta por quê, se você não desata os nós, ele vira a sua personalidade. E acho que aí você chega naquele estágio em que ele tá, em que nem sabe, não se percebe mais o que é bom, o que é ruim. Virou quem ele é, virou o único jeito que ele se relaciona. Se não for daquele jeito, tá faltando alguma coisa. E eu acho que a maior treta é você acreditar que você é isso. E você é. Ou melhor, você está. Faz Né? parte de você, não tem como você apagar isso da sua história. Impossível. Mas se aquilo vai ditar todas as suas relações dali para frente, é que exige um trabalho para que isso não aconteça, porque é o que naturalmente vai acontecer, na grande maioria das vezes. Você tem que lutar contra isso. Não é uma coisa que naturalmente vai simplesmente se dissipar. Mas não tem como eliminar isso, não deixa de fazer parte da nossa história, né? É que eu acho que muitas vezes, pelas conversas que eu tô tendo ultimamente, eu não sei quantas pessoas enxergam a psicologia como uma ciência de verdade. As ciências da mente. Né? Então, se a gente coloca como uma máquina, cara, parece tão natural que a partir do momento que uma máquina fica com uma peça amassada, tudo que você vai construir a partir daquele motor vai sempre falhar ou voltar para aquele processo porque aquilo não foi arrumado, a gente não voltou atrás e arrumou perfeitamente, nunca vai ser a peça original, a original foi amassada. Mas a gente consegue entender mecanicamente, assim, meu psiquiatra, ele me ajudou a entender isso, ele falou, Marília, uma pessoa que arranca a perna, passa a vida inteira ou de muleta, ou com uma perna mecânica, mas ela nunca vai correr perfeitamente como ela correu com a perna original. Por que você está querendo o cérebro original de volta? O cérebro original não vai voltar. Né? Só que as pessoas esperam, eu não lembro se eu falei isso para você, as pessoas esperam que a gente lide com qualquer trauma ou doença mental de uma forma diferente. E a gente estava falando de perdas no começo, eu perdi uma amiga para o câncer em 2 anos atrás, 22,
que ela teve câncer com 26 anos. Só que antes disso, ela teve muitas disfunções alimentares, muitos problemas de depressão, muitas questões de negligência, que influenciaram várias coisas complicadas na vida dela. E ela falou pra mim, cara, ter câncer é libertador, porque finalmente eu estou sendo reconhecida pela minha doença. Uhum. Vamos, né? Obviamente tem muita tensão em cima do quanto uma pessoa quer ser reconhecida e ser vista, né? E ser cuidada a qualquer custo. Eu acho já isso super delicado, difícil, assim. Era uma coisa que a gente conversava bastante. Mas ela falava, cara, a depressão, a disfunção alimentar, a anorexia que eu vivi nunca foram consideradas coisas genuínas, assim. Era sempre bola pra frente. Sacode essa poeira, mulher. Falou, e com o câncer todo mundo cuidou de mim. Sabe, eu recebi o acolhimento que eu precisava. Assim, eu acho que é muito difícil que tudo isso seja reconhecido até que você passe por alguma coisa na sua história que te mostre que aquilo é real. E não assim com alguém próximo, mas dentro de você mesmo. Eu acho que é o único jeito de reconhecer, de entender que não é uma escolha, que você não acorda um dia e passou e tá tudo bem, que é uma dor realmente que às vezes muito maior do que uma dor física e que não tem uma solução simples, não tem como você simplesmente parar de sentir aquilo. É muito difícil explicar para quem nunca teve nenhuma questão, ou pelo menos nunca parou para olhar que teve ou que tem alguma questão psicológica, psiquiátrica, alguma coisa que tenha passado na vida que assim foi essa peça sendo amassada e nunca se falou a respeito. E aquilo realmente se transforma no que você é. E você não enxerga, a não ser que seja uma coisa que passe a ser muito dolorosa, é muito difícil explicar para quem nunca sentiu, é muito difícil ser visto por aquilo, porque como não tem nenhum sinal físico, parece que é só dorme uma boa noite de sono que passa. Não tem muito. É difícil de explicar. Eu acho que muitas e muitas pessoas são como são, vivem como vivem, fazem as escolhas que fazem por causa dessa peça amassada, mas que nunca nem olhou para aquilo, nunca nem entendeu que aquilo que dá para ser diferente, que talvez só falar sobre aquilo já faça você olhar para aquilo de uma outra maneira. E é engraçado, porque tem muita gente que você olha e fala, e isso eu acho muito lindo. A Marta faz isso com ele, né, no filme. Ela fala, você tá ferido, né? Eu sei. Alguém te feriu. E eu acho louco, porque isso fala um pouco do óculos que uma pessoa que viveu uma determinada coisa consegue ver, e por mais que ele não expresse, por mais que ele não falou, ela enxergava. E eu brinco que às vezes você percebe que a pessoa tá com uma peça amassada. Fala, Uhum. cara, essa pessoa nem se liga que ela tá com uma Não peça se amassada. liga. E como que você encerra um relacionamento com alguém que te enxerga tão profundamente? Como que você abre mão de ser visto dessa forma? Tenso. Não abre. Você vai aceitando qualquer outra coisa, porque, puta, essa pessoa. E não. Acho que é mais fácil até falar de relacionamento tóxico. É mais difícil quando as coisas estão numa fronteira mais sutil, né? Porque muitas vezes a toxina tá dentro disso também. É o que você aceita para não abrir mão dessa conquista. De ter conseguido ser visto da forma como você. Como ninguém te vê. Tá todo mundo dentro do seu Aceita, próprio mundo. aceita tudo. Eu acho que se você não tiver realmente atento e tiver a força para dizer não para uma coisa que é um vício, que é assim, que realmente domina a sua vida, você tá entregue àquilo, não tem como sair daquilo. Não tem como abrir mão disso. Parece que resolve uma grande questão da vida dele é resolvida por essa tensão, por esse ser visto. E aí ele consegue espaço para fazer várias outras coisas. Para ir fazer os shows dele, para ir se apaixonar por outra pessoa, porque aquele ser visto está resolvido.
Então tem espaço para fazer todo o resto. Se aquilo não existe, não dá para fazer mais nada. Ele viveu traumas bem estereotipados. Mesmo assim, ele não denunciou, ele mesmo não viveu e reconheceu os próprios traumas nele, que é isso, a peça tá quebrada ali, mas o policial fala, caramba, tipo, por que você não denunciou ela? Ou por que você não denunciou o seu estupro? Né? Tipo, nada. Mas no momento, o momento de catarse dele é a hora que ele fala pra todo mundo também e que ele é visto pelo que ele viveu de outra forma, né? E é engraçado também, porque aquilo não é o final, né? Mas existe um outro pico de prazer na vida dele, muito louco, a partir do momento que ele é reconhecido por aquela história. E que ele passa todas as coisas que ele vai fazendo ao longo da série inteira é para tentar ser visto, para tentar, assim, existir e ter essa existência validada. Essa importância. E eu acho que o não falar sobre as coisas que claramente não são só boas, são problemas reconhecidos, também tem muito de você seguir naquilo que é o que você conhece e você tem um certo controle. Dentro desse ambiente aqui, eu tenho controle. Eu venho aqui quando eu quero, eu tomo essa droga, esse cara me dá se eu quiser, ele é meu amigo, eu tenho a escolha de vir aqui ou não. Tem essa ilusão de que aquilo está dentro das coisas que ele está escolhendo, de fato, mesmo sabendo o que vai acontecer. E é uma ilusão de controle, e é uma ilusão de que aquele cara está enxergando isso, o cara está chamando ele para ir até lá, é porque ele enxerga, porque ele vê valor, porque ele valida o que ele fala, o que ele faz, a existência dele. E ele tem o controle de ir ou não, mas não tem esse controle. Que você volta, porque fora daquilo você não tem controle de nada, você não sabe nada, você não tem noção do que vai acontecer. Ali você tem noção do que vai acontecer. E a gente fica em situações, muitas situações na vida que são acolhedoras, por piores que elas sejam, durante anos, durante décadas. Eu tenho um gozo naquilo, não importa o quanto aquilo machuca. E para sair disso, e como é que faz? Para fechar esse buraco, para jogar uma luz nessa sombra e entender, aí eu não vou voltar. Por mais prazeroso que isso seja, eu entendo que isso me causa danos. Vou usar uns clichês porque eu não consigo, estou sem recurso verbal. O quanto você tá preenchido? O quanto você tá você na situação ou você tá o que você precisa? O que o outro tem para te dar? Entende? O quanto a pessoa tá. Porque uma frase que me pegou muito também da Marta era. Não era uma frase, quando ela falou que ela tinha vontade de abrir o zíper assim e se esconder dentro da pessoa. Aquilo me mexeu muito, porque era uma coisa que eu sempre discutia na terapia, assim, por que dá tanta vontade de se fundir no outro? Que eu tenho vontade, sabe quando a gente fala que a gente é sincericida? Pra mim, o sincericida, ele só tá querendo ser aceito no seu pior contexto. Se eu vou falar a maior merda de todas e pronto, sabe? Me libertei e tô vivo. A vida continua, as pessoas riram ou não, mas assim, eu arranquei a pele e todo mundo me viu nu e cru. E não é exatamente o mesmo sentimento, mas pra mim é quase que assim, tem o que quer abrir o zíper assim e se arreganhar pra todo mundo ver ele dentro, né? E tem a pessoa que quer se esconder dentro do outro ali, né? Mas de alguma forma é uma fusão. Eu não existo sem essa fusão. Seja de me arreganhar para o mundo, seja de querer consumir alguém, porque vem também da pessoa que é controladora, que é possessiva, whatever, né? Tipo, vai ser um pouco mais difícil falar dessa posição, sou menos esse lado. Mas eu brinco que são duas patologias que quando se encontram é match perfeito, né? Que aí eu quero consumir alguém e tem alguém querendo ser consumido, mas é tudo sobre essa fusão, essa não satisfação desse uno, sabe? De estar no seu corpo, na sua pele. A resposta do como não ir para lá, como não entrar de novo nesse lugar, é você de fato não precisar entrar nesse lugar. E você só não precisa se você preenche esse buraco com outras coisas que não são aquilo. E essas outras coisas dificilmente vão envolver outras pessoas. Que não também é um clichê, mas assim, não está fora da gente o que preenche esse buraco. E para você conseguir sozinho, dentro de você, você tem que se conhecer muito. Eu acho que essa é a parte que dói. Se conhecer é muito dolorido. Você sentar numa terapia,
Você sentar com um amigo seu e você encontrar Abrir aquela o ferida baúzão. aberta é uma coisa assim que dói imensamente, que a gente não tem recurso para lidar. Está muito longe de ter paz. Eu acho que a paz é um bom indício de que a gente está indo pelo caminho certo. Mas é um trabalho, assim, árduo. E não é todo santo dia. Tem dia que você vai pro resto da vida, eu acho. De que esse cara vai se sentir tentado a voltar naquele lugar. Não é uma coisa que tem uma solução permanente também. É o craquinho. Eu brinco com meu primo que é o craquinho das emoções, né? Você tem que ter outras coisas que te preenchem além daquilo, que não dependem de outras pessoas. Senão se volta, eu acho, para aquele lugar. Tem 2 caminhos, veja o seu favorito, né? Que também a gente não precisa, não é conclusivo, né? Mas é meio que assim, tá. Pra mim tem o lado do essa jornada sozinha, e aí tem o lado das pessoas que ficam solitárias até demais. E pra mim não é o solitário até demais, é um lugar onde eu me vejo muitas vezes que é o intolerante com o outro. É, sem tempo, irmão. Não tô com Uhum. paciência. Porque a partir do momento que, de alguma forma, até preenchi, até me sinto mais cheia do que, né? A gente vai enchendo os litrinhos na vida, mas ao mesmo tempo fica meio difícil se preencher ou deixar o outro te preencher, né? E como isso pode cair no contexto do intolerante, intragável, sabe, o velhinho do filme da Disney, sabe? Que virou aquele velhinho rabugento, na Casa Assombrada, principalmente, o Senhor Epaminondas. Eu lembro, minha memória é muito seletiva e estranha. Mas o Senhor Epaminondas que perdeu a sua esposa e virou um doido, sabe? Totalmente antissocial e furava a bola das crianças, não tava com paciência pra ninguém, sacou? Como eu não caí nesse lugar, ou como eu não caí no lugar do, mas eu sei o que eu vivi, eu não preciso abrir o baú. Porque a pessoa nem manja das técnicas, tá ligado? Sim. Tipo, não, lindo, não é só olhar pra trás e falar, não, tá ligado? Não. Se não te destruiu, não te Se não te matou, destruiu, se não te deixou com vergonha. você precisa voltar lá ainda. Eu acho que não tem. Inevitavelmente você vai chegar no estágio em que você vira o seu Epaminondas. É inevitável. Eu acho que é muita pretensão do ser humano querer sair de um ponto A e ir exatamente para o ponto do Pra meio, que é o Nirvana, né? quando a gente vai conseguir? Quando a gente consegue fazer isso na vida? Não consegue. Eu acho que o natural é você estar de um lado e parar no outro extremo. E aí voltando. E aí encontrando o que é que funciona para você entre uma ponta e outra. Mas buscar o caminho do meio já de cara é garantia de frustração. Não vejo como isso é possível. É a performance do espírito perfeito, né? Tipo, estou evoluindo sempre, sempre melhorando meu condicionamento espiritual. Mas você não E tem a conheceu o outro magia de lado, você já é outro, né? Não dá mais para voltar para o ponto que você partiu. não tem como. Mas de cara buscar o equilíbrio não é a certeza do fracasso. Desencana. Abraça o senhor Epaminondas e fica de boa. Abraça, uma hora ele não E aí, vai, ele na vai casa dizer, assombrada. uma hora vai passar. Individuação. Bem-vindo aos 30 e poucos. Passou já dos 30. Nossa, mas é que o túnel não acaba nunca, né? Não, acaba. E na real não é o mesmo túnel, né? São vários túneis. Você sai de um, fica claro, céu azul, você entra em outro, que é diferente. Aí você sai Aí às vezes um chovendo. tá terminando, você acha que tá só, tá chovendo. Aí você fala, agora que eu saí do túnel, mano. Você acha É que aí tá que vem o de próximo. dia, tá escuro. Sim, e assim vai, é um atrás do outro, não tem fim. Mas por isso que as mulheres talvez fiquem tão putas com os homens de alguma forma, né? Porque a gente entra num processo talvez mais cedo, talvez com mais aceitação emocional, talvez com mais habilidade para falar disso. E aí tem uma hora que, meu, se você não consegue ter a mesma. E aí, você tá no túnel? Em que ponto do túnel você tá? E a pessoa fala, que túnel? Ou a pessoa tá numa lancha, a pessoa tá em alto mar e você no túnel, fudeu. Realmente não tem. Difícil chegar em algum tema que seja comum ali. É, geralmente pra mim é que túnel mesmo, assim, tipo, é a piadinha como tá a água, né? Que água. Não tem, e é o que você falou também, quando uma pessoa encontra outro, né, tipo,
parceiros de cicatrizes, né? Tipo, eu tenho cicatriz, você também? A conversa é, eu sei como dói, eu sei como corta, eu sei o tempo que demora para cicatrizar, eu sei que inflama às vezes, né? Mas eu também sei o prazer. Então, a gente vai ficar alimentando isso aqui, né? Porque eu sei que é bom também. Eu sei que É um orgulho, é uma história, uma justificativa, uma desculpa. É tanta coisa. Eu me percebi muito já nesse processo do prazer, do falado sobre o que viveu, sobre o que sofreu, o prazer da história triste. Até que eu falei, caralho, não quero mais ter prazer com essa história. Mas aí foi bem racional, tipo... Quando você tá tendo prazer com a história, tá bom, é só uma história. O problema é a hora que você tá tendo prazer na situação e você fica voltando para ela infinitamente. É doido, eu não sei, eu ainda não passei dessa fase do livro. Ele tá falando muito que ele fica surpreso quando como as vítimas têm prazer de contar suas histórias, né? E quando se juntam, clubinho dos vítimas, vamos falar como você se fudeu, e você, e você. E ele assistindo tudo isso, falando que doido, né? Irmandade, né? E é um prazer, é uma hora que elas se expressam livremente, e tá todo mundo bem na história ruim, né? Sim, Vendo... e não tem ninguém julgando também, né? Que eu acho que é uma parte bem importante de quando você tá falando de um trauma ou de qualquer história triste que seja. Sempre a pessoa tá olhando da perspectiva dela, da vivência dela, ela vai ter uma opinião sobre aquilo, a não ser que ela tenha passado por aquilo também. Daí já a opinião dela já é totalmente diferente. Não é mais, deixa de ser uma opinião, é o que ela sentiu. Ela sabe exatamente o que ela tá sente, ela sente. É isso aí. ela É sabe. meio que você sente na pele, você não fica, não, mas te roubaram uma mão armada ou com faca? Não, que faca, né? Tipo, Sim. sei lá. A pessoa já não vai na linha do racional, teve estupro ou foi só roubo, né? Já não é mais isso. É uma pessoa viver e falar, cara, eu sei o quanto fritaram seu cérebro. Eu sei o quanto você tá frito, né? E é outro processo mesmo. Isso é verdade. E saber que a pessoa que está contando viveu aquilo que você sabe, o que você sente também. Então é um encontro realmente muito que valida muito o que você está sentindo. Você ouvir Com ou você poucas falar palavras. nesse lugar assim, é o único lugar que realmente as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. O único. Todos os outros não. Mas aí, ai meu Deus, é mais um trampolim pra piscina do Supermaminondas, né? Porque você fala, foda-se o mundo, ninguém me entende. Porque o Gael falava isso, eu só quero conversar com você, só você sabe o que eu vivi, sabe? Tipo, ai, você fica, meu Deus, legal, mas e aí? É outro túnel só muda de túnel, mas segue sendo túnel. Não vai deixar de ser. Uhum. Olha, Amanda, senhora, eu sei que a gente tá aí, gente, fuso horário de quantas horas? 5? Que horas são aí? São Agora são 8h30. 3h30. Nossa, 8h30 naninha já, na certa. Geralmente a gente grava de manhã, assim, então eu diria para você veja como está a sua vibe e os assuntos traumas sociais, traumas individuais, traumas ambientais podem continuar. Sempre. Eu acho que o capitalismo tem que ser um tema central dessa discussão, que é o que une todas essas coisas, né? Que gera tanta disfunção, né, gente? Sim. Sim. O capeta. Bom, eu vou voltar para minha rotina, porque hoje eu quebrei, como fala, quebrei o rabo do gato, tá sensational. As pessoas que têm gato. Quebrei total a minha rotina de podcast Tudo. por você. Mas eu tô há 3 meses sem gravar episódio nenhum, sem editar, tem episódio pendente, então eu tô super me sentindo assim, tipo, tá tudo bem. Tá Sim, tudo bem. tá entregue. O bagulho tá abandonado lá. É que a gente zoa, né? A gente fala tem 3 pessoas que ouvem, então tá tudo bem. A gente não deve nada a ninguém. Mesmo que se fossem 1.000, acho que vocês deveriam, sim.
iriam Não, dever mas a algo. gente brinca, tem os vídeos que 80 pessoas assistiram, a gente não sabe quem são as 80. A gente brinca, eu nem conheço 80 pessoas. Como que 80 pessoas ouviram isso? É que eu não entro faz tempo, eu vou dar uma olhada lá pra ver como que tá. Mas, enfim, algoritmos não favorecem nenhuma pessoa que produz conteúdo uma vez a cada 6 meses, então eu imagino que tá ruim. Não, só por via de milagre mesmo. Sim, vamos ver. Então demorou. Muito obrigada por esse momento, essa tarde. Olha, meus sentimentos por você não poder ir no show do Baiana, tô com muita dó. Não toque nesse assunto. Gratilux. Que eu fui pra praia, né, uma vez. Eu lembro que você pegou multa e ficou desesperada. Não, antes disso, quando eu era Não criança, habilitada. 13, 14 anos, junto com a Fabi, que era uma amiga minha de Itapecerica, que mora em Londres agora, a gente foi pedindo carona. A gente foi pedindo carona Deus. e foi parar, não lembro qual era a praia, mas você tem noção? E a gente foi pegando carona com caminhoneiros em postos de gasolina até chegar na praia. Foi Deus no comando, Deus na boleia do caminhão. Assim, a gente vivia uma vidinha de mini adulto, tinha sua rotina. E pouquíssimas vezes alguém para falar não faz, não vai, agora vai estudar, ou agora vai fazer aquilo. Pouquíssimas vezes isso acontecia. A grande parte do tempo a gente estava fazendo o que queria, onde queria. E ninguém sabia onde a gente estava. Ninguém sabia se a gente estava em Itapecerica, se estava no Embu, se estava na praia, se estava em São Paulo. Não tinha esse controle. Eu tenho noção do tamanho do perigo que aquilo foi, e o risco e a sorte que a gente teve. 2 meninas na BR, sentido Curitiba, sim. Ninguém tem telefone nessa época, né? Ninguém tem. Então, assim. Enfim, tinha esse papo, mas o nosso grupo se uniu por conta do falecimento do Ita, lembra? Foi, assim, um grande choque. E eu lembro que o jeito que a empresa lidou com aquilo também foi, assim, péssimo. Foi o primeiro case de assédio moral de nossas vidas. Eu lembro que eu lembro da sensação de eu não consigo sentar e continuar com o meu dia como se nada tivesse acontecido. Tem uma mesa vazia do meu lado, essa pessoa chegava aqui todos os dias. E que a mensagem pra gente foi: tem nada para ser discutido aqui, não tem nada para ser elaborado, não tem. Tipo, volta a trabalhar. E eu lembro de sentar na minha mesa e ficar: eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com esse fato. Nossa, a gente foi realmente jogado ali como se aquilo não fosse um trauma, como se aquilo fosse uma coisa comum, normal, não precisasse falar a respeito. Eu lembro todos os detalhes. E eu lembro muito de você na situação. Chefe, eu lembro. Ela era fofa. Ela foi pro enterro e a gente ficou com a Cida do Satanás, acho que era Cida o nome dela, que era chefe do outro setor, que odiava a gente já, porque a gente era muito unido, e ela começou a falar coisas muito sádicas, mórbidas, porque ela tinha passado no velório e ficou contando detalhes do acidente, e ela começou a torturar, por isso que eu falo que, de fato, eu tenho muita consciência de que foi a minha primeira situação de assédio moral. Ela ficou do lado da nossa baia falando pra gente, diretamente, o que tinha acontecido. E a gente nessa, né, sem entender, sem conseguir gerir o luto, também muito novos. E aí eu lembro de você levantar, explodir. Você levanta da mesa, abre a porta do setor com tudo, bate a porta assim e vai embora. Você vai pro banheiro. Juro. E foi muito legal, porque eles estavam acostumados a um ambiente de gente muito nova, né, respeitando o chefe a qualquer custo. E, tipo, vocês não podem se levantar. O colega de vocês morreu e vocês não podem fazer nada. Vocês não podem falar sobre isso. E ainda a pessoa vai ficar torturando vocês mentalmente. No final, todo mundo levantou e foi pro banheiro chorando. Mas eu lembro que foi você que que deu a permissão pra todo mundo, tipo, foda-se a vida! E levantou do setor e foi pro banheiro chorando. Eu não lembrava de todos esses detalhes, não. E que eu tive coragem de levantar, porque eu lembro que era um lugar bem assim, cheio de regras, que não podia isso, não podia aquilo, não podia várias coisas.
Sim. Não, não é todo dia a mesma Lembra? música. É a mesma música várias vezes no mesmo dia. Quem vê as pingas não vê os tombos, né? Mas foi muito louco, porque tudo isso, essa parada da gente conversar, fez eu me lembrar disso. Não foi a minha primeira experiência com falecimento. Meu avesso, né? Eu acho que eu até enterrei gente demais. Mas mas eu lembro desse processo, assim, e daquilo ter acabado unido a gente.